Tem que abrir. Bom dia, pessoal. Aí, tá um pouco mais animado, bem pouquinho mais tranquilo. Então vamos continuar aqui na nossa grade, no nosso auditório. Novamente, bem-vindo ao pessoal que não estava aqui na primeira palestra. E agora a gente já faço com a pessoa também que desenvolve PHP faz algum tempinho aí e organiza também um dos grupos mais importantes de diversidade e inclusão no PHP, que é o PHP Women. E além disso, ela coda aí há muito tempo, trabalha na For Linux aí há um tempinho. Salva de palmas para a Jussi Cabreira. Ela fala para vocês sobre Zend Express V3 e a PSR 15. Só não tá passando. Parou de passar? Não, esse daqui. É bom que estava passando, agora não está mais. Tranquilo. Tudo certo. Vou ter que abrir de novo. Usa aqui. Agora foi. Beleza. Agora foi, gente. Vamos lá. Oi, gente, bom dia. Ai, peraí. Vamos começar. Bom, eu vou falar sobre o Zend Expressive 3, que é um microframework, e como ele implementa aí a PSR 15, PSR 7. Bom, essa sou eu. Meu contato aí, Twitter, @JussiCabreira. Como poucos falou, eu faço parte do PHP Women. Então, meninas que estão aí, não estou vendo mais agora, né? Está escuro. Mas depois chama a gente para conversar, para a gente trocar uma ideia. É sempre legal trocar informação, enfim, contatos. Bom, trabalho na For Linux, eu faço parte de um projeto, é uma startup que é uma das finalistas do InovaBrá, do Bradesco, que é o Rank2, é uma plataforma de recrutamento. Inclusive, lá a gente usa o Zend, o framework, no caso, não o Expressive, enfim, essas coisas. Bom, o Zend Expressive, ele é um microframework da Zend. Eu acho que a maioria de vocês, ou boa parte de vocês, já deve conhecer o Zend Framework, que é o framework full stack. E tem o Zend Expressive como microframework de opção. O que é um microframework? Ele é mais enxuto, ele tem menos bibliotecas, mas você também pode plugar o que você necessitar de módulo, enfim, de bundle. Ele foi lançado em março e ele dá suporte, na verdade, enfim, não só acima de 7.1, mas 7.2 do PHP, a versão do PHP. Deixei aqui esse slide de instalação para fins de depois vocês quiserem testar. Alguém já usa aqui o Expressive? Ai, que monte de gente. Bom, algumas das libs aí que são requeridas, que acabam vindo instalando, tem como dependência, são listadas aqui. E boa parte delas é das PSRs que eu vou falar daqui a pouquinho. Como, por exemplo, HTTP Server Major, Container, HTTP Message, que é bastante comum. Obrigada. O legal do Expressive, além dele ser um micro-framework, mais enxuto, como eu falei, você tem opções na hora da instalação. Você pode instalar o mínimo do mínimo, bem enxutinho, quase sem nada, sem template, não vem nada dentro do SRC, por exemplo. Você vai montar as suas coisas. Tem o modo flat, que até o que eles sugerem é o padrão, a seleção default se você não escolhe nada. E tem o modular, que ele já supõe que você vai usar módulos. Ele, dentro do SRC, ele cria os diretórios como se você fosse criar os seus próprios módulos. Bom, ele dá suporte... Dá suporte não, né? Implementa aí a PSR 15 dos Majors.
Também, por consequência, também a PSR7 de mensagens HTTP. Você tem escolha de qual biblioteca de roteamento você quer para criar suas rotas. Você pode escolher também seu Dependency Injection. A parte de templating ou não usar, de repente você vai usar o Expressive só para criação de API. E a manipulação de erro, você pode usar o OOPS, que é o que eles sugerem, ou nenhum, implementar o seu próprio. Enfim. Quando você começa a instalar, ele já te pergunta o que você quer implementar de rota. Opa, voltar aqui. Ele dá essas 3 opções: Auto Router, Fast Router e o Zend Route. E você escolhe o que você se sentir mais à vontade, enfim, você vai testando. Então, por causa dessas coisas, você tem possibilidades diferentes na hora que você instala, para ficar mais de acordo com o que você se sente familiarizado ou mais à vontade. Aqui é até um exemplozinho do arquivo de rota. Uma coisa bacana que eu gosto no Expressive é que é bem facinho de configurar a rota. Eu, particularmente, acho muito chato o jeito do Zend Framework. Mas, assim, eu acho bem bacana, bem fácil, bem clean. Outra opção que ele te dá, na hora que você está instalando, é a injeção de dependências. Você pode escolher o Aura DI, o Pimple, o Service Manager, para quem está acostumado com os frameworks, com o Zend Framework, no caso, o Aura ou o Symfony DI Container. A parte de templates, tem o Plates, que eles sugerem, inclusive, o Twig, o Zend View, também do Zend Framework, ou então, se você for trabalhar com API, você escolhe nenhuma. E a parte de manipulação de erro, tem o OOPS. O OOPS é bem legal, porque ele tem uma visualização, ele te proporciona uma visualização bacana de code tracing, sabe? Ele mostra o erro que dá, todo o code tracing bem formatadinho, do que aquela coisa explodindo na cara, ou você pode, enfim, implementar o seu manipulador de erro aí. Vamos à PSR7. O Expressive ele implementa a PSR7 e a PSR15 e a PSR11 também de container. Acho que, se eu não me engano, é a 11. Antes de entrar nesse assunto, as PSRs elas servem para padronizar algumas coisas, para ficar mais fácil aí, tanto plugar uma aplicação na outra, módulos no outro, ou para você ter facilidade de se encontrar dentro de outras aplicações. Um bom tempo atrás era meio bagunçado, cada um fazia do jeito que queria. Então, tem essas propostas, não é a minha posição, mas tem essas PSRs que ajudam a gente a padronizar, inclusive seguindo alguns design patterns. Então, você se sente mais tranquilo para se encontrar dentro de outro projeto e também manter o seu projeto facilmente plugável em outros projetos. A PSR7 é a PSR sobre mensagens HTTP. Então, basicamente, ela proporciona algumas interfaces para trabalhar com mensagens. Como que funciona, basicamente, o HTTP, né? Vem mensagem de um lado, uma requisição, chega no servidor web que devolve uma resposta. Essas interfaces tem métodos que vão ser comuns para trabalhar com mensagens HTTP, mensagens de resposta, mensagens de requisição, mensagens para trabalhar com string, com arquivo. Talvez seja válido, acabei de falar isso. Talvez seja válido, não sei se todo mundo tá tranquilo com orientação a objetos. Às vezes isso não é realidade para todo mundo. O que é uma interface? Uma interface é um tipo de classe, PHP, que serve para você padronizar as coisas. Então, na interface, ela contém métodos que não têm corpo, ou seja, basicamente funções dentro da classe, mas ela não tem corpo. Só meio que a imposição, entre aspas, daquele método. Então, se a sua classe for implementar aquela interface,
obrigatoriamente, você precisa definir o comportamento de todos os métodos que estão na interface. Então, nós temos as interfaces da PSR7 para lidar com mensagem, que tem a lista de métodos que você precisa implementar se você quer tornar a sua classe uma extensão dessa interface. Essas são as interfaces definidas pela PSR7, Message Interface, Request Interface, Response Interface, Server Request Interface, Stream Interface, Uploaded File Interface e URI Interface. Aqui o exemplo, não vou colocar todas, mas de Message Interface, tem alguns métodos. Tem definido o comportamento ali? Não, você vai definir o comportamento. Você vai pegar lá, sei lá, de $server, a informação que você quer e devolver de quem está solicitando aquele método, quem está invocando aquele método. Então, por exemplo, para pegar o protocolo, para pegar os cabeçalhos da requisição, ou um cabeçalho específico, adicionar um cabeçalho para a requisição, pegar o corpo, enfim. As interfaces desta lista aqui implementam Message Interface e depois tem os seus próprios métodos que implementa, não. Enfim, ela estende dessa interface e também impõe os seus próprios métodos. Então, se você for criar chamar genericamente de página, enfim, uma action, uma página mesmo, que vai devolver uma resposta, você quer padronizar bonitinho, implementa, então, Response Interface e define o comportamento dos métodos que estão na interface. É uma obrigação? Não, não é uma obrigação você implementar essas interfaces, mas, como eu disse, fica mais fácil de, por exemplo, você quer criar um módulo que outros vão usar. Você quer contribuir com a comunidade e disponibilizar alguma coisa que você criou, que é comum para todo mundo, e como você quer deixar certinho, facilmente plugável, você implementa algumas interfaces, como essas, por exemplo. Outra coisa que outra PSR que o Expressive implementa é a PSR15. A PSR15 ela tem a ver com Meteor, mas antes de falar de Meteor, vou falar de Request Handler, que é manipulador de requisição, que é um componente individual que processa uma requisição e produz uma resposta. Ou seja, bem parecido com o que a gente viu na PSR anterior, você vai receber algum objeto de classe que implementa a Request Interface e vai devolver alguém também que implemente Response Interface. Basicamente, action do Zend Framework, por exemplo. Cada página, cada método, controller, se você usa no jeito antigo, ou no Expressive você vai ter uma classe para cada API, digamos, para cada página. Então, cada página que você acessa, quando você, sei lá, você faz uma busca, você produz uma requisição e aquilo devolve uma resposta de acordo com o que você espera. Sei lá, vai buscar no banco, vai buscar não sei aonde, vai chamar uma API específica e vai devolver uma resposta. Então, isso é um Request Handler. Aqui, como que a interface necessariamente precisa ter um método chamado handle, que recebe quem? Server Request Interface, ou seja, a sua classe precisaria implementar isso, e devolve uma resposta. Quando você instala o modo flat ou o modular do Expressive, ele instala já algumas coisas, algumas páginas por padrão, e você vai ver um método desse, como, por exemplo, /API /ping, que ele vai retornar o datetime, não, esqueci. Time Unix lá. É um manipulador de requisição. Recebeu uma requisição e vai devolver uma resposta com aquela informação, com aquele JSON. Poderia ser uma lista, poderia ser N coisas. Mas o nome do método, né, se você implementar a interface, como o Zend Expressive implementa, é o handle. Aqui é o exemplo que eu falei, esqueci que eu coloquei, gente. Está aqui. Ping Handler implementa o Request Handler Interface. Tem um método chamado handle,
recebe a requisição e produz um JSON de resposta. É importante dizer o seguinte, ali tem a assinatura do método, dizendo que vai retornar um response do interface, e vejam que dá um return new JSON response. O que isso significa? Que JSON response é uma classe de response interface. Já Meteor, ele é responsável, ele é qualquer coisa que fica entre a requisição e a resposta. Então, beleza, o manipulador de requisição recebe a requisição, devolve uma resposta. Mas o Meteor, ele vai estar entre esse caminho. O que eu posso ter de Meteor? Eu posso ter Meteor para autorização, para autenticação, posso ter Meteor de roteamento, posso ter Meteor de log, de N coisas que você precisar. O bacana disso, de ter um Meteor responsável por cada coisa que vai estar entre a requisição e a resposta, é fins de organização, de você se encontrar ali facilmente. Como a própria orientação a objetos propõe, que você deixe a sua aplicação mais dividida, mais granular, né? A interface, Meteor Interface da PSR15, propõe um método chamado process, que vai receber quem? Uma requisição, então alguma classe que implementa Server Request Interface, vai receber como segundo parâmetro alguma classe que implementa Request Handler Interface, ou seja, que a gente acabou de ver, e vai produzir uma resposta. Então, vejam que ele recebe a requisição, o que vai manipular, digamos assim, a página que vai responder aquilo, mas você tem dentro desse método, você vai definir algum comportamento ali no meio. Por exemplo, vou logar. Existem aplicações que precisam registrar cada comportamento do usuário, por exemplo. Onde eu defino isso? Eu defino dentro de um Meteor, de um método chamado process. E aí, feito o processo que eu quero fazer, ou poderia ser autorização, eu vou devolver uma resposta. Às vezes essa resposta é de sucesso, às vezes essa resposta é um erro, mas é alguém que implementa a response interface. O Zend Expressive tem um lance chamado pipeline, que é o seguinte: terminologia pipeline é frequentemente usada para escrever uma cebola, né? É o lance da fila, como se você fosse descascando a cebola. Então, os Meteors, eles ficam enfileirados. À medida que, quando é feita uma requisição, passa por todos aqueles Meteors. E se é um Meteor, vai responder, vai ter uma resposta. Esse Meteor pode ser manipulação de erro, pode ser o roteamento, pode ser a parte de log, enfim, os exemplos que eu acabei de mencionar. Então, tem um arquivo chamado pipeline.php, onde você registra os Meteors pelos quais você quer que a sua requisição passe. Por padrão, vem isso daqui: error handler, server URL Meteor, assim por diante. Depois passa por route, algumas coisas que acontecem depois que ele encontra aquela rota, né? E se ele não encontra nenhum dos que estão listados, ele cai no último. Ele não encontrou e vai responder o erro correspondente, 404, enfim. Então, para fins de você definir todo o fluxo da sua aplicação, por onde você quer que passe, o pipeline é bem legal. E eu acho bem clean, uma vez que fica tudo divididinho, você define isso numa classe e só enfileira aqui. Outra coisa legal, tem tem ferramentas de linha de comando do Expressive, você pode fazer algumas coisas via código, uma coisa que a gente via antes só acho que no Symfony, que tem o Artisan. Não é? Laravel, confundi. E aí, bacana. Mas o Expressive tem algumas funcionalidades que você pode fazer via terminal lá. Como, por exemplo, você pode criar um manipulador de requisição, um handler. Handler seria cada página da sua aplicação.
tudo que vai responder alguma coisa vai ser um handler diferente. Pode criar um Midjourney, pode criar um módulo. Para o módulo ser usado, você precisa registrar. Você pode subir o servidor embutido, pode limpar cache, dentre outras coisas. Então, não está muito avançado, mas tem algumas coisinhas que são bacanas para agilizar o processo de desenvolvimento. E aí está o exemplo do comando. Compose Expressive Handler, create, você define o nome do que você quer criar, e aí ele retorna por padrão a classe e uma factory para ela, para você, enfim, inicializar algumas coisas ou injetar alguma coisa que você precise. Pessoal, está aqui os links de referência, PSR7, 15, o Quick Start do Expressive, um pouquinho do blog, e o packagist para vocês verem as dependências do Expressive. Obrigada. Salve. Perguntas, pessoal? Acho que... É bom quando o pessoal tudo entende. Todo né? mundo cansado. Todo mundo está... Tem uma pergunta aqui. Uma pergunta. Acho que eu falei muito rápido. Eu estava pensando como elaborar a pergunta. Pô. É o seguinte, eu vi que você falou de pipe ali. É o seguinte, como é que você faz para... por exemplo, assim, se eu quiser colocar alguma outra coisa que não está ali no pipe, porque o que eu entendi é que aquele pipe ele pega os middlers padrões já do PSR, certo? Não só os padrões, mas você pode criar eu posso criar um middleware e incluir aqui naquela lista. Sim, só tem uma ordenzinha. Isso que eu ia perguntar. Tipo, não posso chegar e tipo, coloca o meu middleware aí, se vira. Assim, tem umas coisas que Ai, que legal, que esse negócio quando eu quero ele para de funcionar. Oh, Jesus, me ajuda. Queria voltar na lista lá do pipe. Então, por exemplo, quando você vê na documentação, tem algumas coisas que sugere, ele dá uma sugestão de ordem. E existem coisas que você quer que aconteçam antes mesmo de você reconhecer a rota. Sei lá, poderia ser... não, a rota, acho que a autorização seria depois da rota. Ou será a autenticação, antes da rota. Você coloca antes, onde está lá enfileirando o router Midjourney. Aí tem coisas que você quer que aconteça depois que ele encontra a rota, depois que ele encontra o seu request handler, que é o registro de log, como eu falei. Então, dando uma olhada lá, você consegue perceber em que lugar você enfileira o seu Midjourney para que ele seja executado corretamente. Então, mas eu acho que, basicamente... O divisor ali seria a parte da rota. O que acontece antes de você identificar a rota e o que acontece depois de você identificar a rota. Desculpa te interromper. Porque, assim, naquela lista ali, né, eu vi ela como uma lista meio que pronta. Sim, é pronta. Então, aquele arquivo, ele já vem com a framework ou você pode modificar ele para o teu projeto? Ele vem, mas ele é para você modificar mesmo. Ele tipo, não você é... faz tipo um override. Você cria uma versão tua que tem que copiar tudo que tem lá. Não é aquele mesmo, porque, na verdade, assim, aquele lá é um arquivo de configuração, basicamente. Então, lá que você configura. Ele não é um arquivo do framework que você não pode mexer, entendeu? Então, tem lá os arquivos, as classes do framework. E aí, dentro do seu projeto, vai ter um arquivo pipeline.php, que vai ter aquela lista. Que aí já está enfileirando algumas coisas que tem no framework. Você pode enfileirar lá o que você precisar. E tem também outras coisas, outros arquivos lá. Por exemplo, a parte de dependência, para você configurar as dependências, para você configurar as factories, para você configurar as rotas. Então, tem um arquivo específico lá para isso. Deixa eu ver se eu... Deixa eu passar para cá. Fica muito abstrato falando. Aqui, por exemplo. Aqui o projeto, aí tem um config, que já tem alguns arquivos que vêm por padrão. Aí você olha aqui, pipeline.php. Você vê que ele está fora do framework, né?
Tá aqui, error handler. Aí depois tem o route e outras coisas que acontecem. E o último é quando ele não encontra. Então, assim, beleza, quero logar a ação do usuário. Vai ser depois da rota. Bom, acho que o ponto bacana seria depois disso daqui. Enfim, sei lá. Eu acho que aqui seria melhor. A parte de rotas, routes.php. Cadê? Então, você não está modificando e nem precisa fazer um override nos arquivos do framework. Oi? Tá. Mais alguma pergunta? Então, pessoal, uma salva de palmas para a Jussi.